Posso te perguntar por que você é crente? Por que você lê a Bíblia? Pela responsabilidade ou pelo prazer? Por que você vai à igreja? Pelas conexões e amizades ou pela experiência com Deus? Por que você ora? Porque você quer receber ou porque você quer conhecer? Lucas capítulo 7 conta a história da mulher pecadora que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. É um texto tão conhecido, mas relendo esse texto, ele me fez questionar a mim mesma, as minhas motivações, os meus interesses, e eu queria compartilhar isso com vocês. Então, eu vou ler o texto e eu quero que você preste atenção aos contrastes que esse texto traz. Diz assim no versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Ele foi à casa do fariseu e tomou seu lugar à mesa. Uma mulher que vivia naquela cidade, uma pecadora, sabendo que Jesus estava comendo na casa do fariseu, levou um perfume muito caro em um frasco de alabastro. Pôs-se atrás dele e junto aos seus pés e chorou até suas lágrimas começarem a lhe molhar os pés. Então ela os enxugou com o próprio cabelo, beijou-os e derramou perfume sobre eles. Versículo 44. Em seguida, virando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa e você não me deu água para os pés, mas esta mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seu cabelo. Você não derramou óleo sobre a minha cabeça, mas esta mulher derramou perfume nos meus pés. Por isso eu lhes digo que os pecados dela, e são muitos, lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, ama só um pouco. Então Jesus disse a ela: os seus pecados foram perdoados. Aquela mulher fez o que o fariseu não fez. Ela entendeu que ela não era muito boa, ela era pecadora. Enquanto o anfitrião se achava, pensava que servir um banquete, convidar Jesus era muita coisa, ele acreditava que ele não tinha tanto pecado e tanta coisa para mudar. Aquela mulher que nem convidada era, entendeu quem Jesus era. E eu não sei se você percebe a diferença. Um focava em si, na sua autojustiça, na sua autoafirmação, na sua autojustificação, enquanto a outra focava em Cristo, na exaltação de Cristo. E a verdade do Evangelho sempre vai nos conduzir à verdade acerca de nós mesmos. Nós somos pecadores. Nós somos falhos, nós não somos tanta coisa como a gente pensa que é. E essa verdade humilha o nosso coração a ponto de nos mover em paixão e devoção pelo Senhor. Dando uma contextualizada, naquela época, oferecer água para lavar os pés sujos das longas caminhadas com sandálias, cumprimentar com óleo o convidado, eram sinais de uma boa hospitalidade, eram sinais de consideração. Eu vou aliviar, eu vou refrescar o meu convidado, eu vou fazer ele se sentir em casa. Simão não fez nada disso, mas aquela mulher foi além. Ela fez com lágrimas, com os seus cabelos, com perfume. Ela entregou totalmente a vaidade, a honra, a beleza. E isso é uma entrega de amor, uma entrega sacrificial, que é resultado de quem entende quem Jesus é. Jesus merece tudo. Jesus olhou para Simão e disse: ela não parou de beijar os meus pés. O que Jesus disse acerca dessa mulher é uma lição para nós também. Esqueça tudo, esqueça todos, mas não pare de beijar os pés do Mestre. Não saia desse lugar de humilhação, desse lugar de completa rendição diante do Senhor. Simão pensou: se ele fosse mesmo um profeta, ele saberia que tipo de mulher ela é. Mas a resposta de Jesus para Simão foi basicamente: se você soubesse quem eu sou, você saberia que você não é diferente dela. E é interessante que no capítulo anterior, não muito tempo antes, Jesus ensinou: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na viga que está no seu olho? Hipócrita! Em primeiro lugar, tire a viga do seu olho e então você enxergará de forma clara para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. E agora, mais uma vez, Jesus estava repetindo para Simão: tire a trave do seu olho e pare de julgar os outros pelo que você não fez. Eu comecei perguntando a você: por que você é crente?
Exatamente porque é muito fácil deixar o humanismo contaminar a nossa mente e a nossa cosmovisão, mesmo estando dentro da igreja. O polarizado mundo em que nós vivemos nos ensina a dividir, a separar e muitas vezes sem perceber. Nós fazemos isso no ambiente cristão também. Nós categorizamos pecados como maiores e menores, nós setorizamos as pessoas, nós selecionamos os grupos, nós descartamos quem a gente acha que não é não está no determinado nível. Enfim, nós esquecemos que entre esta mulher e eu só existe uma coisa: Cristo, que nos amou, perdoou, restaurou e nos tornou um. Então é preciso fazer uma autoanálise sincera da motivação do nosso coração. Por que eu adoro? Por que eu sirvo? Por que eu leio a palavra? Por que eu oro? Por que eu busco a Deus? Por que eu me digo cristão? Que a gente nunca perca de vista o real motivo, o quanto Ele nos amou e o quanto nós fomos perdoados. Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou, vá em paz. Tem tanta gente querendo paz, buscando em todo lugar e até na igreja, sem entender que paz é fruto de salvação e isso é fruto de fé. Como o centurião que não teve coragem nem sequer de pedir algo pessoalmente para Jesus porque ele não era digno, mas ele creu que bastava uma palavra e iria acontecer, porque ele creu que Jesus era o Senhor, e essa história está no início desse capítulo, depois você pode ler. A fé é aquilo que nos faz enxergar corretamente. As pessoas dizem que enxergar pela fé é loucura, porque a gente está falando que acredita em algo que a gente não vê, mas na verdade a fé, ela abre os nossos olhos para ver corretamente quão indigno nós somos e quão poderoso Ele é. Nada disso vem de nós, mas nos alcança. Então que a nossa motivação, o nosso interesse sejam sempre conhecer a Deus e ser conhecidos por Ele. Ele é maior do que qualquer bênção. Ele importa mais do que qualquer conexão. Ele nos satisfaz mais do que qualquer outro prazer. Como o apóstolo Paulo disse, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Que hoje você possa ser como aquela mulher. Quando ela se derramou aos pés de Jesus, parecia que ela tinha apenas pecados para entregar, mas ela não saiu dali do mesmo jeito. Pelo contrário, o perfume que ela trouxe, que ela derramou aos pés de Jesus, o cheiro saiu com ela, nos seus cabelos. Por onde ela passou, ela perfumou quando ela saiu dali. Porque tudo que a gente entrega na presença do Senhor, Ele faz acontecer na nossa vida infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ela só pensou em se entregar. Ela nunca pensou em perfumar, mas no final foi isso que aconteceu com ela. Que você ame Jesus muito, a ponto de se entregar muito, para que o Senhor também te use muito. Essa é a minha oração pela sua vida hoje. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Eu sou Daiane Rocha e se essa palavra te abençoou, clica no botão de enviar, compartilha com alguém. Eu te espero na próxima semana com mais uma dose de vitamina B para fortalecer a sua fé.